Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula em que vamos resolver uma questão do Enem. Dessa vez a questão 146 do Enem 2019. Estamos usando como referência o caderno amarelo. Beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Questão 146. A conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$ 200. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$ 40, o qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja, para o próximo mês, uma conta de telefone com o valor de R$ 80. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares nessa loja deverá ser de... Pessoal, quando você for começar a resolver qualquer questão, primeiramente, preste bastante atenção na pergunta, tá? Então, olha só, para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares nessa loja deverá ser de... Então, a pergunta diz respeito unicamente à redução percentual com gastos em ligações para celulares. Até porque não dá para reduzir os gastos em ligações para telefones fixos. Por quê? Porque a assinatura é obrigatória. A assinatura custa R$ 40. E essa assinatura já te dá direito a ligar de forma ilimitada para telefones fixos locais, tá? Então não tem como você reduzir o custo das ligações para telefones fixos locais. Você só consegue reduzir os gastos em ligações para celulares. Bom, se os gastos com telefones fixos são de R$ 40 por mês e esse mês a conta deu R$ 200, isso quer dizer que esse mês o gasto com ligações para celulares foi de R$ 160, né? Que são os R$ 200, que é o total da conta, menos os 40, que esses R$ 40 da assinatura são gastos em ligações para telefones fixos. Então, os gastos em ligações para celulares foi de 200 menos 40, foi de R$ 160 esse mês. Ok? E veja só, o gerente quer reduzir a conta para R$ 80. Oi, mas espera aí, tem a assinatura que é obrigatória, a assinatura de R$ 40. E esses R$ 40 são usados para as ligações, em ligações para telefones fixos. Então, se a nova conta que ele quer vai ser de R$ 80, isso quer dizer que R$ 40 vão ser gastos com telefones fixos e os outros R$ 40 vão ser gastos em ligações para celulares. Então veja que interessante, esse mês os gastos em ligações para celulares foi de R$ 160 e ele quer reduzir esse gasto em ligações para celulares para R$ 40. Então, olha só, e olha a pergunta, para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares nessa loja deverá ser de... Como a pergunta diz respeito apenas a gastos com celulares, eu só vou trabalhar com gastos em ligações para celulares. Eu vou tentar resolver essa questão por regra de 3. Vou colocar aqui as seguintes grandezas.
valor e percentual. Olha só. Vou colocar aqui o meu valor de referência. O meu valor de referência é o gasto atual em ligações para celulares, que é de R$ 160, que é 200 menos 40, 160. Então, olha só, esse é o meu valor de referência. Mas o percentual relacionado com o valor de referência é sempre de 100%. Olha só. Ok? E antes de continuar a preencher aqui a regra de 3 com valores, eu preciso saber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Você só pode usar a regra de 3 se as grandezas forem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, quando uma dobra, a outra obrigatoriamente dobra. Se elas forem inversamente proporcionais, se uma dobrar, a outra obrigatoriamente fica reduzida à metade. Tá certo? Então veja, agora eu não vou trabalhar com outros valores da questão não. Eu vou fazer essa verificação para ver se são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, ou não são nem diretamente nem inversamente. Tá? E aí eu nem poderia estar usando a regra de 3. Beleza. Eu coloquei aqui um valor de R$ 160. Vamos imaginar que esse valor dobre. Né? Se eu dobrar esse valor, se eu botar aqui embaixo R$ 320, que é o dobro de 160, é coerente imaginar que se eu dobrar o valor para 320, o percentual também vai dobrar para 200%? Nesse caso aqui, tranquilamente. Né? Se 160 está para 100%, 320, que é o dobro de 160, estaria para 200%, que é o dobro de 100%. Isso faz todo sentido na questão. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Como é que eu indico que essas grandezas são diretamente proporcionais? Eu vou colocar setas no mesmo sentido. Tanto faz se elas estão para baixo ou se elas estão para cima. O importante é elas estarem no mesmo sentido. Tá? Na questão 139 do Enem de 2019, as grandezas eram diretamente proporcionais e eu botei as setas para cima. Só para você ver que isso não importa, agora de propósito eu vou colocar as setas para baixo. Então olha só, coloquei para baixo as setas, o que importa é que elas estão no mesmo sentido. Tá? As duas estão para baixo, então as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos continuar preenchendo aqui essa regra de 3. O gasto atual em ligações para celulares é de R$ 160. E o novo gasto, o gasto desejado pelo gerente em ligações para celulares vai ser de apenas R$ 40. Ô Caú, não são 80 não? Não, porque 80 inclui a assinatura. E a assinatura não ajuda em nada em ligações para celulares. Ela só ajuda em ligações para telefones fixos. Então, o novo gasto com celulares que o gerente deseja é de apenas R$ 40. Tá? Então, vamos botar esse 40 aqui. E R$ 40 está relacionado a que percentual? Pô, não sei. Então, já que eu não sei, vou chamar de uma letra qualquer. Normalmente a gente usa X. Então, vou botar um X aqui. Beleza. Então, ó, vou usar esse espaço aqui em cima. Então, ó, eu vou pegar 160 dividido por 40. Olha só, 160 dividido por 40. Veja que eu peguei o de cima dividido pelo de baixo. Se essas grandezas são diretamente proporcionais, se aqui eu fiz o de cima dividido pelo de baixo, aqui, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o de cima dividido pelo de baixo. Então, vai ficar o quê? 100% dividido por x. Olha só. Se por acaso essas grandezas fossem inversamente proporcionais, se aqui eu fiz o de cima pelo de baixo, aqui eu teria que fazer o contrário, o de baixo dividido pelo de cima. Ok?
mas no caso aqui são diretamente proporcionais, então o de cima pelo de baixo. Aqui, ó, veja só, ao invés de você fazer logo meios pelos extremos, simplifique. Por exemplo, aqui nesse primeiro membro, eu poderia cancelar esse zero de cima com esse zero de baixo. Olha só. Estão lembrados por que eu posso cancelar esse zero com esse? É porque, rigorosamente falando, eu estou dividindo o numerador por 10 e estou dividindo o denominador por 10. Né? Se eu pego uma fração e divido numerador e denominador por 10, isso não altera o resultado. 160 dividido por 10 dá 16 e 40 dividido por 10 dá 4. Então eu posso fazer isso, eu posso cancelar esse zero com esse. Ok? E aí você pode fazer o seguinte, ó, 16 dividido por 4. Opa, 16 dividido por 4 dá 4, né? Afinal de contas, 4 vezes 4 dá 16. Então, ó, vou botar aqui que 16 dividido por 4 é 4. E no segundo membro eu só fiz repetir, não mexi com nada. 100% dividido por x. Bom, agora você pode raciocinar como se estivesse fazendo meios pelos extremos, ou então você pode raciocinar de uma outra maneira, ó. Esse x aqui está no denominador. Como é que eu me livro desse x aqui no denominador? Eu posso multiplicar a equação toda por x. Essa é uma linguagem que, mais uma vez eu digo, está muito bem detalhada essa linguagem lá na parte de equações, né? Linguagem sugerida para a resolução de equações do primeiro grau. Então, multiplicando a equação toda por x, 4 multiplicado por x dá o quê? Dá 4x. E se eu chegar aqui no segundo membro e multiplicar por x, esse x que vai estar aqui em cima, eu posso cancelar com o x de baixo. Aí só vai sobrar quem? 100%. Então, olha só, 4x igual a 100%. E agora, eu quero me livrar desse 4 aqui que está multiplicando. Eu posso dividir ambos os membros por 4. Dividir se você está diante de uma equação e você divide ambos os membros por 4, não altera a equação, não altera o resultado da equação. Então, olha só, 4x dividido por 4 dá quanto? Dá x. E 100% dividido por 4 dá o quê? Dá 25%. Ok? Opa, x igual a 25%, ó. Já venho aqui e marco a letra A. Calma. Olhe para a pergunta. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares nessa loja deverá ser de... Pessoal, o gasto com celular, que era de R$160, correspondia a 100%. E o gasto agora desejado é de 25%. Pessoal, se estava em 100% e agora está em 25%, houve uma redução de quanto? Olha a minha resposta. A minha resposta vai ser 100%, que era onde estava, menos 25%, que é onde ficou agora. Então, a redução foi de quanto? 75%. Tá certo? Então, a resposta correta é a letra E. Percebam que a pessoa que elaborou a questão, tá? Normalmente, quando se elabora uma questão, pessoal, normalmente se tem uma ideia de onde os alunos mais erram. Então, por exemplo, quem elaborou essa questão pensou o seguinte, olha, muita gente talvez monte a regra de 3 desse jeito, né? E chegue no 25%. Ah, então eu vou botar uma das alternativas de 25%. Tá? Mas veja, não era, a resposta correta não era 25%. Então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que, logo no início da questão, preste muita atenção no que está sendo pedido, porque você vai raciocinar baseado no que está sendo pedido. E no final da questão, veja se o que você encontrou é realmente o que está sendo pedido. Porque, veja, nós estamos muito acostumados a quando chegamos no final x igual a tanto, em muitas questões esse x igual a tanto é a resposta. Mas veja que aqui não era.
tá certo? Então, muito cuidado com isso. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.